Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Leonardo Volk, sou fundador da Missão Evangélica Valentes da Libertação. E hoje eu faço esse vídeo com um intuito muito especial. Eu tenho recebido inúmeros contatos de irmãos ao redor do Brasil, ao redor da América Latina, nos procurando para entender um pouco mais sobre um dos temas, um dos textos que nós escrevemos, uma das ministrações que estão no nosso site, chamada Pensamentos Involuntários, ou Incredulidade Involuntária. Na verdade é um tema muito específico que está dentro da matéria batalha espiritual. E quando você pensa sobre batalhas espirituais, eu não quero falar só sobre vícios, ou sobre compulsões, ou falar sobre o modo que Satanás atua para destruir a vida fisicamente de uma pessoa, atuando no casamento, atuando nas suas finanças. Hoje eu quero falar especificamente da batalha que acontece na cabeça das pessoas. Existe um subtema dentro da batalha espiritual chamada batalha mental. E a batalha mental é exatamente aquilo que faz com que você tenha êxito e exercite a sua fé ou não. Quando nós falamos em batalhas mentais, especificamente agora tratando os pensamentos involuntários, eu quero dizer a você que a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Se você pegar na metade do versículo para frente, ele diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Fala que nele nunca existiu verdade. Desde o princípio ele foi mentiroso. E quando nós olhamos essa passagem no detalhe, nós entendemos que existe um princípio espiritual muito forte. E um princípio que Deus quer que nós venhamos a entender da palavra. É que tudo que acontece fora da palavra de Deus é baseado na mentira. Tudo. Por isso que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ao contrário de Jesus, Satanás não é o caminho, ele é a mentira e ele não gera vida. Quando nós entendemos profundamente a essência de Satanás, que é ser contrário ao que Deus sonha para você, nós começamos a entender o porquê que muitas pessoas vivem debaixo de um sofrimento tremendo. Primeiramente porque quando você fala em pensamentos involuntários, nós estamos falando em pensamentos que aparecem de uma hora para outra na mente de uma pessoa. Esses pensamentos podem ser de natureza sexual, podem ser de natureza financeira, pode ser de natureza sobre a sua vida, sobre a sua saúde, pode ser de vontade de suicídio, pode ser, enfim, N pensamentos, N temas que podem ser trabalhados em cima disso. Satanás ele nunca perde tempo nos seus planos. O que Satanás realmente deseja para o homem é destruí-lo. Mas Satanás não quer só destruir você fisicamente. Ele não quer simplesmente botar uma doença e fazer com que você morra disso. Satanás tem um princípio muito mais profundo, que é destruir o seu propósito. Quando Satanás consegue destruir o seu propósito, ele destrói tudo aquilo que Deus pode trazer como bênção para a sua vida. O propósito de Deus para o homem é que ele seja salvo. Por isso que Cristo veio em carne e morreu na cruz, para que fôssemos salvos e tivéssemos novamente acesso a Deus através dessa morte na cruz. Quando Satanás destrói o propósito de uma pessoa, ele destrói a fé. Quando ele destrói a fé, essa pessoa não tem mais no que crer. Essa pessoa fica abandonada à própria sorte. Porque a fé é o princípio de todas as coisas. Se você não tem fé, você não busca Deus. Se você não tem fé, você não espera uma manhã melhor. Se você não tem fé, você não tem força para lutar contra Satanás. E é exatamente aí que ele se baseia. Ele quer destruir o seu propósito. E como Satanás destrói o propósito de uma pessoa? De um modo muito claro, ele destrói o propósito de uma pessoa atuando no que ela deve crer. Quando Satanás ele se rebelou contra Deus, e estando ainda como Lúcifer, e a palavra diz que ele mentiu desde o princípio, ele sendo um anjo de luz, ele já mentia. Poxa pastor, mas como é que um anjo mente? Um anjo mente porque ele tinha o direito de escolher ser bom ou mal. Deus não é um tirano que obriga pessoas a amá-lo. Deus dá direito de escolha. E os anjos tinham esse direito de escolha. Tanto que Satanás escolheu ser maior que Deus. E foi quando aconteceu a rebelião nos céus e Satanás foi expulso com 1/3 dos anjos. A rebelião vem desde o princípio. Quando ele terminou o seu plano de rebelião e não foi bem sucedido nisso,
Ainda assim, quando Deus criou a Adão e em seguida a Eva, e permitiu que tivesse uma árvore no meio do jardim do Éden, que fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, está lá no livro de Gênesis, e permitiu que Satanás incorporasse num animal e fosse ali tentar Eva, quer dizer, enganar Eva na base da mentira. E ele conseguiu fazer isso, tanto que hoje nós estamos aqui nessa terra e infelizmente nós temos a natureza do pecado original, que muitas vezes faz com que as pessoas vivam debaixo do jugo desse mundo, tudo por culpa desse pecado, né? Eva pecou, Eva caiu na conversa de Satanás. Em seguida Eva foi e sugeriu ao seu marido Adão que comesse também do próprio fruto, e aí toda essa maldição foi passada de geração em geração, e todas as pessoas nascem debaixo do pecado original. E glória a Deus que nós temos Cristo, porque Cristo nos deu direito à salvação e nos deu o direito de, ainda que nascidos debaixo do pecado original, tivéssemos o direito de acesso a Deus novamente e direito de ter nosso nome escrito no livro da vida. Mas o que eu quero dizer para você é que o princípio satânico é de destruir o propósito. Então Satanás ele vem na sua mente e ele fala do seguinte modo: Satanás ele nunca vai falar querendo te convencer de que você é algo. Por exemplo, imagine só que Satanás venha no seu ouvido e fale do seguinte modo: você é derrotado, você deve se matar, você deve se prostituir, você deve trair sua esposa, você deve trair seu marido, você deve se envolver com drogas, você é doente, você tem depressão, você precisa de remédios. Não, Satanás não fala isso, porque se ele fala desse modo, você obviamente vai entender que é um ataque externo. Sendo um ataque externo, tem alguém te acusando, tem alguém falando, você deve fazer. É um ataque externo, você claramente vai entender e vai repreender. Mas em contrapartida, Satanás não faz assim. Como é que ele faz? Ele vem na sua mente, no seu ouvido e fala: eu sou derrotado, eu vou morrer, eu tenho depressão, eu sou um viciado sexual, eu preciso de pornografia, eu vou trair a minha esposa, eu vou trair meu marido, eu gosto de olhar pessoas na rua, eu vou mentir. Porque quando Satanás faz com que você pense no eu, você toma posse do pensamento. Se você então ouvir o eu e pensar que essa sugestão pode ser sua, você toma posse de algo que não é seu. Satanás é tão maldito e ele é tão desgraçado que ele te incita a pensar algo e em seguida te acusa de algo que ele mesmo plantou na sua mente. Ele diz para você assim: eu quero ver pornografia. E aí você se culpa por ter pensado em querer ver pornografia. Ou ele fala assim: eu quero me matar. E aí você se culpa por ter pensado em querer se matar, mas você não consegue identificar que é um ataque externo. Quer dizer, Satanás está sugerindo e em seguida está te acusando para que você tome posse desse pensamento maldito. Meu irmão, muitas pessoas me procuram querendo entender se esses pensamentos involuntários fazem parte de um processo de endemoniamento ou não. As pessoas me procuram dizendo: pastor, eu preciso ser liberto, porque o diabo está falando na cabeça delas que elas são endemoniadas. Ele está falando na cabeça delas que elas não têm a libertação em Cristo. E se elas não têm a libertação em Cristo, ele faz com que essas pessoas acreditem não terem o direito de repreendê-lo. Porque como alguém que pode estar endemoniado vai repreender Satanás? E é isso que ele faz com que as pessoas pensem. Ele escraviza as pessoas. Então quando você pega no versículo, no capítulo do 1 Coríntios, você pega no versículo, estou aqui com a palavra, 2,16, ele diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, o apóstolo Paulo, falando exatamente que nós temos a mente de Cristo, contradizendo completamente o que Satanás faz. Quer dizer que nós não temos. E quando você toma posse de que você tem a mente de Cristo e você entende o princípio de que você tem a mente renovada por Cristo, pela palavra, você começa a entender que esses pensamentos não podem ser seus. Porque se você tem a mente de Cristo, como é que você pode ter um pensamento exatamente contrário ao que diz a palavra? Meu irmão, o que eu preciso que você entenda profundamente é que
Se você tem um pensamento que não provém diretamente daquilo que Deus tem para você, ou de que diz na palavra, ou do que Ele espera de você, não é seu. Não tome posse de algo que não é seu. Quando o apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, ele está sendo muito enfático. Você que aceitou Jesus, você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, Satanás não está na sua mente, mas ele está sugerindo para que você pense não ter a mente de Cristo. Pastor, quer dizer que eu não estou endemoniado? Não. O endemoniamento são outras coisas. Nós nem estamos discutindo isso agora. Você está sofrendo um ataque. Você está sofrendo um ataque externo para te fazer acreditar que você não tem o direito de servir a Deus. Por isso que os pensamentos são diversos. Eu recebo e-mail de pessoas dizendo que têm pensamentos sexuais. Eu recebo de pessoas que pensam blasfêmias contra Deus. Pessoas que pensam blasfêmias contra o Espírito Santo. Como pode uma pessoa que tem a mente de Cristo pensar contra o Espírito Santo? Isso é uma artimanha satânica para enganar a sua vida. Não acredite nisso. É claro que esse é um tema muito profundo, é um tema que nós podemos desbravar aqui muitos assuntos. Nós temos profundo conhecimento da batalha espiritual, da batalha mental. A Missão Evangélica Cavaleiros da Libertação trabalha profundamente nos métodos táticos que o inimigo utiliza para destruir a vida das pessoas. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais desse tema, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, entre em contato conosco, entre no nosso site valentesdalibertação.com.br, mande-nos um e-mail. Você vai aprender mais sobre esse tema e Satanás não vai mais te usar para enganar a sua vida, não vai mais te usar para ser escárnio, ele não vai mais brincar com você. Meu irmão, entenda profundamente que você tem o direito de repreendê-lo, você tem o direito de mandar Satanás calar a boca. Você, em Cristo, tem a autoridade de expulsá-lo da sua vida. Aí você vem falar: pastor, mas quer dizer então que se eu expulsar ele não volta mais? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer, porque lá no livro de Lucas diz que quando Satanás terminou a tentação contra Jesus, ele o deixou por um tempo. Quando você ouve isso, você fala, quer dizer então que Satanás parou de tentar e o deixou. Por que o deixou? Porque ele resistiu. Mas por que por um tempo? Porque ele não desiste. Satanás, ele vence as pessoas na insistência. As pessoas caem em pecados, caem na tentação em seguida em pecado, porque Satanás as vence na insistência. Ele fica como uma goteira na mente da pessoa, até ela aceitar a sugestão. Satanás nunca obriga ninguém a pecar. Satanás, ele não obriga você a ser um pecador. Satanás faz com que você tenha desejo de ser um pecador. Por isso que ele quer sempre dizer que ele não tem culpa do pecado que você cometeu, porque ele simplesmente sugeriu. Mas a decisão de cometer o pecado é sua. Então, meu irmão, eu quero que você entenda profundamente. Se você está passando por esse tipo de luta, se você tem sentido que você tem vivido momentos de terríveis batalhas, momentos de terror, de que o inimigo tem falado na sua mente que você vai morrer, de que você é pecador, de que você está endemoniado, de que você não pode repreendê-lo, é uma mentira. Isso é uma mentira. Não tome posse. Não aceite que Satanás diga na sua mente que você não tem o direito de buscar a Deus. Quando vier um pensamento contra a vontade de Deus, sempre se lembre, é um ataque. Não tome posse. A palavra de Deus diz que o Senhor é dono da onisciência. A onisciência é o poder de esquadriar a mente, esquadriar o coração, de poder de ver o que acontece dentro da cabeça de uma pessoa. Deus do seu trono dos céus, ele olha para a terra e ele vê o inimigo falando no seu ouvido. É claro que Deus vendo o inimigo falando no seu ouvido, ele não vai te julgar por isso. Ele não vai te julgar. Muitas pessoas dizem, pastor, e se Deus ler a minha mente e ver que eu estou com pensamentos impuros, ele vai me condenar? Não, ele não vai te condenar. Porque Deus do seu alto trono está olhando para você e ele está vendo que existe uma influência externa querendo te consumir. O que Deus espera que você faça é exatamente o contrário. Fortaleça-se no Senhor. Busque em Deus a santificação. Busque em Deus a força. Pastor, quer dizer então que isso não vai passar nunca?
Talvez não. Talvez existem pessoas que vão passar a vida com lutas. Vão passar a vida com lutas por quê? Porque Satanás não desiste. Até o seu último momento de suspiro na terra, ele vai querer te levar para o inferno com ele. Você não pode aceitar. Pastor, então como é que vai ser com o tempo? Com o tempo você vai ser mais forte. Com o tempo Deus vai te dar sabedoria de entender os ataques externos. Por que isso? Porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos de Deus em todo o tempo. Nós não podemos viver sem a misericórdia do Senhor. E muitas vezes os ataques, as tentações nos fazem dobrar aos pés de Deus e mostrar a dependência que nós temos dele. Ser cristão não é fácil. Principalmente cristãos escolhidos para pregar a palavra. Se você tem passado pelas maiores batalhas, e as batalhas mentais são uma das mais difíceis, se você tem vivido isso, creia, Deus não vai deixar com que as suas experiências sejam em vão. Você vai ser usado para cuidar de vidas que também estão passando por isso. Talvez nunca ninguém explicou para você isso de um modo tão claro. Ninguém nunca falou para você por que existe uma batalha espiritual, por que existe uma batalha mental. Não tem problema. O que tem realmente que você precisa entender, meu irmão, é que muitas pessoas ao redor do mundo ainda não tiveram acesso a esse tipo de informação, não tiveram acesso a esse tipo de revelação. Seja um canal de bênção. Use ao seu conhecimento que Deus vai te dar, use as suas experiências que Deus tem permitido você ter para falar dele, para tirar pessoas da mão de Satanás. Seja ousado, pregue a palavra, não abandone a fé, porque a palavra de Deus é viva. O Senhor não deixa aqueles que creem nele. A palavra de Deus diz também, eu tenho aqui a palavra comigo, que diz o seguinte, em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Também diz em 2 Pedro 2,9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos o dia do juízo para serem castigados. E para terminar, diz o livro de João 8,32, e eu acho que não existe versículo que esclareça mais tudo isso que nós falamos, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e vos libertará não quer dizer que a tentação pare, quer dizer que você não será mais escravo dela. Eu quero dizer para você que você é uma bênção, que você não é aquilo que o diabo tem falado na sua mente. Pelo contrário, você é tudo aquilo que Deus sonhou para você. Eu vou fazer uma oração e eu gostaria que você orasse comigo, para que Deus entrasse com poder e com graça na sua vida neste dia. Vamos orar. Senhor Deus, peço ao Senhor, meu Pai, que abençoe a minha vida. Tome conta de mim, Senhor. Derrame da tua unção, da tua graça e do teu poder no meu coração. Me lava com teu sangue. Me dá sabedoria para entender os ataques do inimigo. Me dá sabedoria para prosseguir nos caminhos do Senhor. Meu Deus, me perdoa quando me achei indigno de estar na sua presença, acreditando nas mentiras de Satanás. Mas hoje sei que as sugestões dele nada têm contigo, porque tu és o meu Deus. Derrama da tua unção, Senhor, na minha vida. Derrama do teu poder. Me faz, Senhor, cada vez mais um homem e uma mulher sábio, para poder pregar a sua palavra e falar dos teus livramentos. O teu sangue está sobre mim, o teu sacrifício na cruz é aceito no meu coração. Senhor Jesus, tu és o meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, entra no meu coração, transborda na minha vida, trabalha dentro de mim, faz morada dentro de mim. Toma minha mente, Espírito Santo, faz uma mente sábia, uma mente contra o pecado, uma mente sábia no Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo. Entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, se você fez essa oração com fé, se você tomou posse dessa palavra, creia. Deus ouviu dos céus e a partir de agora tudo vai ser diferente na sua vida. A tentação pode não diminuir, mas com certeza você não vai mais sofrer com ela. Você sabe agora que você é um escolhido de Deus, e não importa o que Satanás diga,
você não é escravo dele. Seja valente, um grande abraço, fique com Deus.